Ah, ele tá pedindo pra dar pra ele. Pronto, gente. E aí, Dá a resposta não. vamos fazer o seguinte, vamos mutar os microfones. Todo mundo com o microfone mutado. E aí nós vamos abrir o nosso livro de geografia. Hoje nós temos correção para fazer, certo? Vamos abrir o nosso livro de geografia na página 104. A gente tem um bocado de questão para corrigir hoje. Provavelmente a nossa aula vai ficar só em correções, tá bom? Mas a gente tem uma proposta para dar continuidade à aula, fazendo uma introdução ao capítulo, caso nós venhamos a corrigir em tempo hábil, tá ok? Mas aí, sem pressa, vamos corrigir, porque nós temos algumas páginas para vermos. E essas páginas são importantes porque em breve vocês terão testes e elas estão inclusas na lista das páginas que vocês deverão estudar. Então, como são muitas páginas, vamos dedicar um tempo a elas, para nós corrigirmos. Na questão de história, não, como era pouquinha, 4 questões ficaram para ser corrigidas na próxima aula, mas agora nós temos várias questões para corrigir. Então, vamos lá. Página 104, do livro de geografia, tá bom? Então, vamos abrir o livro de geografia, página 104. Livro de geografia, página 104, correções. Primeira questão, ela diz assim: defina um solstício, certo? É para diferenciar, você vai diferenciar um solstício de um equinócio. Então, nós precisaríamos ver... Professor, posso dizer aqui, responder? Não, ainda estou explicando a questão, tá bom? Já. Você vai ter que identificar o conceito de equinócio, depois você identifica o conceito de solstício, e você não é para escrever aí o que é o equinócio e o que é um solstício. Você tem que escrever somente a diferença entre um e outro, tá bom? Você vai diferenciar. Ah, mas é porque equinócio é isso e solstício é... Não, nós não queremos saber o que é equinócio, nós não queremos saber o que é solstício. Nós só queremos saber, a questão só está pedindo a diferença entre um e outro, tá bom? Então, qual que é a diferença mais expressiva entre os dois, tá certo? Porque no equinócio há uma distribuição de luz solar de forma igual para os hemisférios. Já no solstício, o Sol incide com mais frequência apenas em um dos hemisférios, onde dias e noites variam. Os dias e as noites têm duração desiguais, pois Professor, o verão, e aí assim por diante. Então, qual que é a diferença? Primeiro, o que é um equinócio? Equinócio é um evento que acontece fazendo com que o Sol se distribua de forma igual para os hemisférios. Certo? Isso aí é o equinócio. Não é a resposta, tá bom? Só para você ficar sabendo o que é equinócio. O que é um solstício? Solstício é o mesmo evento, só que o Sol ele incide com mais frequência apenas em um dos hemisférios. Certo? Apenas em um dos hemisférios. Eu coloquei aí a página 104, tá bom? A gente está corrigindo a primeira questão da página 104. Então, só um dos hemisférios. Qual que é a diferença dos dois? Essa é a sua resposta, tá bom? A diferença está na distribuição solar, na distribuição da incidência solar sobre os hemisférios. Essa é a diferença, certo? A distribuição da incidência solar sobre os hemisférios, tá bom? A diferença é essa. Ok. Se você escreveu de outra forma, de uma forma aí próxima a isso, tudo bem. Agora, se você escreveu um texto bem longo, dizendo que era solstício, um texto bem longo, dizendo que era equinócio, certo? Você acabou não mostrando qual que é a diferença entre um e o outro. Porque o texto ele não está pedindo a definição de um e, subsequentemente, a definição do outro. Ele está perguntando só qual é que é a diferença. Certo? Professor, Oi. A resposta está na distribuição de luz para os hemisférios?
A resposta é que a diferença, certo? A diferença entre um e o outro é justamente a distribuição a diferença, a incidência solar entre os hemisférios. É mais ou menos isso que você falou mesmo, certo? A diferença está Professor, na distribuição de luz. eu botei a minha no chat, olha aí se tá certo. É uma das diferenças também, viu, Maiana? Uma das diferenças. Pode ser também, tá certo? Portanto, ó, como você fez aqui, você não falou que era um e você não falou que era o outro. Você encontrou uma diferença e você colocou a diferença que você encontrou. É isso que eu quero que vocês percebam na questão, porque em muitos dos casos, em muitas vezes, quando nós estamos fazendo atividade, pergunta qual que é a diferença do claro para o escuro. Ah, porque o claro é claro e o escuro é escuro. Eu não quero saber o que é claro, eu não quero saber o que é escuro. Eu quero saber qual é a diferença entre os dois, certo? Então, a diferença aqui, a distribuição solar entre os hemisférios é uma, a questão da proximidade também é outra, certo? Então, você identifica aí nos seus conceitos a diferença, você faz um ajustezinho na sua questão, tá bom? Eu olhei algumas questões das atividades que me enviaram, elas estão corretas, tá bom? Não vá sair apagando tudo, porque vocês também fazem isso. Quando a gente vai corrigir, que o professor começa a falar uma coisa que não está de acordo com a sua resposta, você já sai apagando tudo. Calma. Escuta o professor falar, compara a apresentação do professor sobre a questão com a sua. Caso precise de algum ajuste, aí você vai apagar e vai fazer os ajustes, certo? Não vai desesperar de sair apagando, não. O professor começa a falar uma coisa que é igual ao que está escrito no seu livro, que você escreveu, só que não são com as mesmas palavras. E aí, porque não são com as mesmas palavras, você já se desespera e já apaga tudo. Tem paciência, compara as respostas. Vamos olhar a segunda questão, certo? A segunda questão diz, observe o mapa abaixo. Aí o mapa, e o mapa mostra os vários fusos horários do globo, certo? Os diversos, né? Diversos fusos horários. Então, nós estamos vendo os fusos horários que formam justamente as 24 horas do dia. Né? Se você percebeu, ó, do marco zero, olha aí para o fuso horário, na parte de baixo do mapa. O marco zero, ele tem 12 horas, ele tem mais 12 horas e ele tem menos 12 horas. Então, 12 mais 12 faz justamente as 24 horas do dia, tá bom? Então, tá aí o mapa, estamos observando o mapa, estamos observando os lugares do mapa, e observando o mapa, você vê que pertinho de Miami tem uma letrinha A, e pertinho de Sydney tem uma letrinha B. Nós vamos usar essas duas letrinhas aí para nós respondermos a nossa questão. Então, por enquanto, nós estamos fazendo o que o item perguntou, o que é observar o mapa. Então, quando você se deparar com uma questão dessa, a questão está pedindo para você observar o mapa, antes de qualquer coisa, observe o mapa, certo? Olhe para ele, veja o que ele está dizendo, o que ele está mostrando, certo? Veja o que tem de diferente, o que tem de diferente aqui, essa letrinha A e essa letrinha B aqui não faz parte do mapa. Então, nós vamos usar elas para responder essa questão. Nós estamos olhando os horários abaixo, no cantinho do mapa. Então, nós estamos observando o mapa. Nós estamos fazendo o que a questão pediu. Tá bom? Só que a questão ela vai pedir outra coisa. Mas a primeira coisa que ela pediu foi que você observasse o mapa. Então, com paciência. Porque às vezes nós erramos porque nós perdemos a paciência, porque nós queremos escrever as coisas ao contrário, nós queremos responder o final antes do início, quando na verdade aqui está pedindo para você observar. Então, observou, viu aí as listrinhas mostrando cada fuso horário, o ponto zero no meridiano de Greenwich. Então, pronto, observamos o mapa. Agora que nós observamos o mapa, vamos para a questão. Agora sim a gente vai ver o que tem que ser escrito, tá bom? Então, depois de observar o mapa, a questão diz assim, ó, João está na localidade indicada pela letra A, certo? Lá em Miami, João está na localidade indicada pela letra A. Pouquinho depois, né? Aí, não é nem especificamente em Miami, não. Um pouquinho depois de Miami. Então, ele está na letra A. Às 10 horas da manhã. Então, onde João está, são 10 horas da manhã, certo? Então, nós temos que observar isso aí.
Outra coisa. E atende um telefonema do seu amigo Pedro, que está na localidade indicada pela letra B. Então, Pedro está na letra B. Vamos entender, tá certo? Vamos entender. João está na letra A e Pedro está na letra B, certo? O Cleide. Quem está com o telefone com o nome de Cleide Paulo? O que esse código tem a ver? Quem é que está com ele? É o Caio. Caio do 6º A. Uhum. Caio, o que é isso aí? Caio, não, vamos ouvir o Caio agora. Eu quero ouvir o Caio. Ou ele fala, ou ele não fala mais. Caio, o que isso aí tem a ver com a aula? Vamos lá. Você não teve coragem de digitar para brincar? Código, tudo? Agora me responde, o que isso aí tem a ver com a aula? Estamos esperando você nos falar. O que isso aí tem a ver com a nossa aula? Vamos lá? Estou esperando você, tá todo mundo esperando você. Todo mundo viu o que você escreveu. Você não queria que todo mundo visse? Todo mundo viu, agora todo mundo quer entender. Então todo mundo está esperando que você explique. Certo? E aí, Professor, oi? aí ele colocou um código Morse e disse que quem descobrir dá um prêmio. Não, eu quero saber do Caio. Ele não teve coragem de escrever para todo mundo ver, então ele vai ter que explicar. A gente quer entender. Você queria aparecer? Você está aparecendo. Vamos lá. Imaginávamos, né? Que ia ficar só por isso, só para atrapalhar, tá bom? Você conseguiu o que você queria. Professor, se Vamos duvidar, lá, nem certo? assistir a aula, ele não tá. Só Vamos tá lá. escrevendo besteira. Eu tô. Segunda questão, certo? Segunda questão. Nós observamos o mapa. Agora nós sabemos onde está João e também sabemos onde está Pedro. João está na letra A, lá no mapa, e Pedro está na letra B. Pronto, até aí tudo bem. Outra coisa que nós sabemos. Lá onde João está, são 10 horas da manhã. E aí ele está perguntando que horas são na localidade de Pedro quando ligou para João. Então, nós temos que pegar essa... Você tem que olhar aí, certo? Professor, posso ler? Professor, posso dizer a resposta? Você tem que olhar... Não, deixa eu explicar para os meninos entenderem. Você tem que olhar para a letra A, e aí na letra A você vai baixar a sua vista com essa linha e você vai ver que ela está no fuso horário, certo? -6. Não sei se vocês conseguem identificar aí. Olha a letra A, baixa a sua visão junto com a linha e você vai chegar no fuso horário -6. Então, nesse fuso horário -6, aí nesse instante, são 10 horas. E ele quer saber lá onde Pedro está, que horas são. Então, você vai ter que calcular os fuso horários, certo? Calcular ou contar os fuso horários entre um e outro. Então, se nós contarmos os fuso horários entre um e outro, nós vamos encontrar 15 fuso horários. 15 diferenças de uma hora. Então, você vai pegar das 10 horas da manhã, certo? E você vai caminhar 15 fuso horários. Você vai ter que ir contando. Tracinho por tracinho. 10, aí 11, 12, certo? Até chegar em Pedro. Então, da letra A, você vai contando os tracinhos. Você já vai adiantando uma hora, certo? A letra A, você coloca primeiro tracinho, já não é mais 10 horas, são 11 horas. Aí 12 horas. 1, 2, 3, até você chegar em Pedro. Se você fizer isso aí de maneira correta, você vai chegar no resultado de 1 hora da manhã, tá bom? Então, qual é a resposta toda aí? 1 hora da manhã. Tá? Professor, então, por que todas essas linhas? Para que você pudesse fazer o cálculo, para que você pudesse desenvolver esse raciocínio, tá certo? Então, de Pedro até João, existe 15 fuso horários. De 10 horas da manhã, você vai chegar a 1 hora da manhã do outro dia, tá bom? Professor, eu escrevi, professor, o seguinte. No horário de João são 10 horas. São 10 horas da manhã, mas no horário de Pedro são aproximadamente 1 da manhã.
Terceira questão. Observe a Professor, sucessão o de senhor tem imagens como de repetir a 12? 1h da manhã. 1h da manhã. Certo? 1h da manhã. 1h da manhã. Terceira questão. Observe a sucessão de imagens abaixo e responda. O que a questão está pedindo? Observe. Observe a sucessão de imagens. Então, a primeira coisa que você vai fazer, observar a sucessão de imagens, tá? Não vou fazer mais nada até então. Observa a sucessão de imagens aí. Dia, tarde, noite, anoitecendo e muito de noite, tá bom? Então tá aí. Manhã, certo? Tardinha aí, meio para meio-dia para tarde, anoitecendo e muita noite. Observou? Pronto, agora vamos para os itens. Em que espaço de tempo as mudanças representadas acontecem? Amanhecer ao anoitecer. Então, não, em que espaço de tempo? Quanto tempo demora do amanhecer até a madrugada, outro dia? Quanto tempo demora de 0h até a outra 0h? Um dia. Quanto tempo demora um dia? 24 horas, não é isso? Então, o tempo para ocorrer esses 4 eventos aí, amanhecer, entardecer, anoitecer e ficar na noite, bem noite mesmo, esse tempo aí é um tempo de 24 horas, mais ou menos 24 horas, né? Porque não são 24 horas específicas, nós aprendemos a aula passada, né? Que é aproximadamente 24 horas. Então, você coloca aí, a resposta da letra A vai ficar assim, aproximadamente 24 horas. Ok? Aproximadamente 24 horas. Então, seguindo, a letra B. Que movimento da Terra é responsável por essa sucessão de imagens? Isso aí é fácil, né? A sucessão de imagens, qual é o movimento? Qual é o movimento da Terra que causa manhã, tarde, Simples, noite rotação. e madrugada? É o movimento de rotação. Então, você coloca aí, rotação. Ou então você só coloca certinho aí na sua atividade. Certinho que você colocou rotação. Na quarta questão, a questão ela é igual à segunda, tá bom? Só um outro problema, uma outra situação. Mas é igual à segunda. Você vai contar os funcionários e você vai explicar a Dá diferença. licença? Pode falar. O professor podia repetir a 3 da A? Quem que está pedindo? É o João Vitor. Vamos acompanhar a terceira da A, 24 horas. Certo? Já falei da terceira da A, 24 horas, a letra B, movimento de rotação. Agora a gente está na quarta questão. A quarta questão é igual à segunda. Só que o problema é diferente. Olha aí o problema. Nada. 2 amigos, Manuel e Carlos, agora não é mais João e Pedro, é Manuel e Carlos, moram em países diferentes. Manuel está indicado pela letra A, Manuel mora no lugar onde está a letra A. E Carlos mora onde está a letra B. Em 30 de dezembro, Carlos liga para desejar Feliz Ano Novo. 30 de dezembro. E eles decidem falar um pouco da sua vida. Um deles diz estar triste por estar no inverno, com tudo coberto de neve e sem poder sair de casa pelo frio. Qual dos dois fez essa afirmação? Certo? Então, olha o que está acontecendo. Ele está falando que um está conversando com o outro, e aí no inverno um liga para o outro, no final do ano um liga para o outro, eu liguei para te desejar Feliz Ano Novo, como é que tá, tudo bem? Aí o outro diz assim, rapaz, aqui não está muito bem não, porque aqui está muito frio, aqui está nevando, a gente não pode nem sair de casa, certo? Aí qual dos dois disse isso? A pergunta é qual dos dois falou isso? E você vai observar no mapa os dois pontos, você vai observar no mapa a pessoa que está na letra B e a pessoa que está na letra A. Qual dos dois, a questão é só essa, qual dos dois afirmou que está muito frio?
e que está tão frio que não pode sair de casa? A resposta é a mais simples possível, né? Foi o Manuel, porque ele está na letra A. Olha onde está a letra A. A letra A está no hemisfério norte, está lá em cima, Moro no Canadá. onde neva. Pois é, lá no Canadá, certo? Onde neva. Já aqui na letra B, certo? Nesse período do ano, certo? Ah, mas aqui na Argentina não neva sim. Só que neste período do ano, certo? E é bem menos propício acontecer neve de não poder sair de casa. Professor, Quinta questão. Oi. na América do Norte tem bastante predominância de neve. Exatamente. Canadá, Estados Unidos, por aí. Uhum. Quinta questão. Considere o mapa abaixo para responder às perguntas. Então, você vai olhar para o mapa aí, todas as perguntas, a maioria das perguntas você está olhando para o mapa. Então, você vai primeiro olhar para o mapa, ver os seus horários e tudo. Então, considerando o mapa abaixo, vamos responder as perguntas que se seguem. Certo dia, Eric, que mora em Brasília, estava conversando pela internet com Maria Carolina, que mora em Madrid. Quando percebeu que era meio-dia, hora do almoço, rapidamente despediu-se da amiga e convidou-a para almoçar. Dentre as alternativas abaixo assinale a que apresenta a possível resposta de Maria Carolina. Então, o que aconteceu? Você está olhando aí o mapa do Brasil, você consegue identificar o mapa do Brasil no seu livro, certo? E quem está com o microfone ligado? Professor, Estou explicando a questão. Já você responde. Muta o microfone. Eu vou mandar um WhatsApp para o Roberto, para ele olhar a conversa de vocês aqui, tá bom? Então, vocês esperam um pouquinho aí. Eu vou só pedir para ele olhar a conversa de vocês, para ele entrar no bate-papo de vocês aí. Nós estamos num bate-papo legal, que só é durante a aula. Então, ele vai entrar no mesmo bate-papo que vocês, tá certo? Então, aproveita, é mais uma pessoa para conversar com vocês, para distrair vocês aí, tá? Então, pronto, aqui ele já está ok. Provavelmente ele entra na conversa de vocês aí. Enquanto eu dou aula que vocês estão conversando, né, ele conversa com vocês também. E aí os interessados pela aula continuam prestando atenção. Quem não estiver interessado, conversa aí com o Roberto, que ele está disposto a conversar com vocês. Tá bom? E eu vou anotando aqui o nome do povo que está interessado e que não está. É bom saber diferenciar um do outro. Com licença, professor. A aula do senhor acaba 2h50. Ok? Não. Professor, Oi? a aula do senhor acaba 2h50, professor? Não, você sabe o horário da nossa aula. Nossa aula acaba 3 horas. Viu? Ainda tem 15 minutos ainda. Né? Se eu não parar mais para falar com o povo aqui que está conversando bobagem no chat, certo? Aí a gente continua. Tá certo? Quinta questão. Foram chamados, certo? O que aconteceu? O que ela respondeu? Respondeu. A Eric está em Brasília, aqui em Brasília, você está aqui no fuso horário de Brasília aqui, e a sua amiga Maria Carolina está em Madrid. Ela diz assim, ó, vamos almoçar? O que ela responde? Obrigado, acabei de acordar. Tio. Então, quando no Brasil é hora de almoço, Tio. em Madrid, quando no Brasil é hora de almoço, em Madrid, Tio. no Brasil é acordar? Oi? tio André, tá dando falha no áudio. Aí, quando eu vou sair, tá dando falha no meu áudio. Quando eu sair, o tio pode repetir essa questão de novo? Eu nem respondi ainda, estou tentando responder a questão. Não tem nem como repetir, porque eu não falei ainda. Mas pode sair e voltar, Ok. viu? Saia que aí eu lhe ajudo, tá bom? Então, obrigado, acabei de acordar? Não, por causa do fuso horário, né? Porque o nosso horário é depois do deles. Então,
Obrigado, já almocei há 3 horas. Então, será que de Brasil para Madrid tem 3 fusos horários? Olha no mapa lá em que você estava. 1, 2, 3, não é isso? Então, a resposta certa é a segunda, tá bom? Segunda, porque se você for contar, são 3 fusos horários. Acertei. Professor, o Brasil tem 3 fusos horários. Pronto. O Brasil... 4. Não, a distância. A gente está falando da distância, certo? A distância do fuso horário. Exatamente, o Brasil tem 4 fusos horários. Letra B. Depois de almoçar, como de costume, Eric foi tirar uma soneca e só acordou às 17 horas. Entrou novamente na internet e começou a conversar com a Denilson, que mora em Nova Delhi, na Índia. Qual foi a hora exata na cidade em que a Denilson mora, em que ele fez contato com Eric? Então, 17 horas aqui, em Brasília, Eric falou com a Denilson, que estava em Nova Delhi. Você vai lá na Nova Delhi. Então, segundo a diferença de horário entre um e outro, certo? Um é -3 e o outro é mais 5. A Brasília está em -3 e Nova Delhi está em mais 5. Então, você vai somar aí 3 com 5, 8. Então, a diferença são 8 horas, tá bom? 8 horas. E você vai fazer igual na questão que você fez da segunda. Você vai começar das 17 aí. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 0 hora e 1 hora. Então, quando Eric, às 5 horas da tarde, ligou para a Denilson, né, entrou em contato com a Denilson, lá em Nova Delhi, lá era 1 hora da manhã, tá bom? Então, a pergunta é, que horas eram lá? Que horas exatas, né? Era 1 hora da manhã, tá bom? 1 hora da manhã. Essa questão de fuso horários é bem simples. Você olha para o zero, para o marco zero no meio do mapa, certo? Para Brasília tinha 3, para Nova Delhi tinha 5. Então, você vai somar de Brasília até Nova Delhi. Então, 3 para chegar no zero, mais 5. Então, são 8. E aí você põe 17 mais 8. 17 mais 8 dá 25. Só que não tem a hora 25. As horas, elas acabam no 24. E elas se reiniciam. Por isso que era 1 hora da manhã. Sexta questão, certo? Érica mora em Palmas, capital. Agora nós vamos ver os horários só do Brasil. Olha essa questão como é interessante. Érica mora em Palmas, capital dos estados do Tocantins, e em uma viagem de férias fez um roteiro para visitar sua irmã Elma, que mora em Fernando de Noronha, Pernambuco. Então ela saiu de Palmas, lá do cantinho do Brasil, para o outro cantinho do Brasil, Fernando de Noronha. Lá naquelas ilhas, no mapa, que nós vimos naqueles pontinhos lá, que eu disse, ó, esses pontinhos aí também fazem parte do Brasil, certo? Esses pontinhos também fazem parte do Brasil. Oi? Repete a B, que eu tinha acabado de entrar. 1 hora, certo? 1 hora. 1 hora da manhã. Obrigado. Nada. Então, de um lado para o outro, certo? Lá para Pernambuco. Antes de entrar no avião, Érica ligou para sua irmã exatamente às 7 horas. Qual foi a hora em que Elma, irmã de Érica, atendeu o telefone em Fernando de Noronha? Então, ela ligou de um lado do Brasil para o outro lado. E aí, então, você tem que saber quantos fusos horários tem o Brasil. Lembra quantos fusos horários tem o Brasil? 4. 4, né? 4 fusos horários. Nós estávamos em Palmas, Tocantins. Só que não está bem no final, né? Está um pouquinho antes. Então, que horas eram? Se você for contar como você fez na segunda. Professor, eu coloquei o seguinte: 7 horas, pois não há diferença de horário entre as duas localidades. Não há sim diferença de horário. O Brasil ele tem 4 fusos horários. De Tocantins para Fernando de Noronha, existem 3 fusos horários de diferença, certo? Existem 3 fusos horários de diferença. Então, se Eric ligou 7 horas, certo? Se Eric ligou 7 horas de Tocantins, lá em Fernando de Noronha eram 8, 9, 10. Eram 10
horas, entendeu? Então, você soma. Então, lá, em Fernando de Noronha, Elma atendeu o telefone justamente às 10 horas. Tá certo? Então, você anota aí. Essa questão, Elma atendeu o telefone às 10 horas. Tem a diferença. Nós acabamos de falar, vocês mesmos me disseram que o Brasil tem 4 fusos horários. Então, se você olhar no mapa do Brasil, você vê que onde Érica estava, em um fuso horário, aí 2, 3, no terceiro fuso horário nós chegamos em Fernando de Noronha, que é onde Elma estava. Então, são 3 horas de diferença. Se são 3 horas de diferença, então, lá eram 10 horas. 7ª questão. O avião de Érica, ainda estamos na viagem de Érica ainda. Ó. O avião de Érica tomou em Palmas para o arquipélago de Fernando de Noronha, levantou voo às 7h30. Então, levantou voo às 7h30. E a duração do percurso até a aterrissagem foi 3 horas. Que horas foi a sua chegada em Fernando de Noronha? Certo, então. Ele saiu 7h30 de Palmas, certo? E que horas foi a sua chegada em Fernando de Noronha? Sendo que ele demorou, certo? 3 horas para chegar. Demorou 3 horas. Então, para nós sabermos a diferença das horas de Fernando de Noronha e de Palmas, tem que fazer o menos e menos, né? Então, nós já sabemos que são 3. Botaram uma mensagem aqui no chat, que talvez seja interessante. Só um minutinho, tá bom? A gente vai dedicar esse finalzinho da nossa aula aqui. Pronto, ok. Então, é o seguinte, essa questão de fuso horário, que envolve matemática, é meio complicado, certo? Eu estava demorando porque eu estava falando com o Roberto no chat sobre vocês, né? Eu não tinha sobre vocês para ele. Então, essa questão de fuso horário é complicada porque envolve cálculos matemáticos, mas a gente ainda está procurando não usar matemática, nós estamos olhando só as tirinhas, certo? É só contar as tirinhas do mapa. Quando nós não temos um mapa visível, nós precisamos ter noção da diferença de hora de fuso horário e fazermos cálculos, como o livro sugere que nós façamos cálculos. Mas como nós estamos distantes, nós não podemos estar fazendo cálculo, então, olhando pelas tirinhas, nós identificamos que quando Érica saiu de Palmas para Fernando de Noronha, levando 3 horas de viagem, ela chega em Fernando de Noronha 11h30. Então, a resposta da 7ª questão é 11h30, tá bom? 11h30. O professor vai continuar hoje a correção ou vai deixar para a próxima aula? Não, nós estamos corrigindo aqui, a gente vai corrigir até onde der, tá bom? Como a 8ª questão é igual, vamos passar para a 9ª. A 8ª é a mesma coisa. Contou as tirinhas, você consegue chegar à resposta. Certo? E a resposta da 8ª, sem explicação, é 15 horas. Certo? A resposta da 8ª, você confere aí, 15 horas. Na 9ª questão, assinale VOF em relação ao universo, podemos afirmar que entre todas as galáxias, a Via Láctea é a que mais nos interessa, pois nela está situado o sistema solar, que é o sistema em que nós vivemos. Então, verdadeiro, tá bom? Quem colocou verdadeiro está certo.
Deixa eu ver aqui. Como, professor? Como ficou, professor? A letra A, cara. A letra A é verdadeira, tá bom? A gente está na letra A ainda, tá? A letra B. Gravitando entre as órbitas de Marte e de Júpiter, encontram-se os pequenos astros denominados asteroides. Então, asteroides são os pequenos astros? São. Também é verdadeiro, certo? Então, coloca verdadeiro aí também na letra B. A letra C. Com licença, professor. Pode falar, irmão. Pode falar. Queria falar com os alunos. Tá bom, professor? Só um momento. Tranquilo. Gente, eu queria que vocês me ouvissem, tá bom? Eu estou observando aqui no chat que vocês estão conversando no chat, não estão prestando atenção no que o professor está passando. Sabe que vocês têm que entender que o professor ele planeja para isso. Ele não está aí só por estar, não, gente. Então, assim, eu estou observando que vocês estão se xingando diante do chat. Tudo que vocês estão escrevendo nesse chat está sendo armazenado. E se tiver algo a mais, além do que vocês estão fazendo, será mostrado aos pais. Então, assim, tudo que vocês falam e o que vocês escrevem está armazenado, está salvo. Então, assim, gente, tenham um máximo de compromisso com o professor, respeitem o professor, porque isso aí não é certo, tá bom? E se continuar dessa forma, eu vou remover da sala e eu vou chamar a atenção do pai. Eu espero que isso não aconteça. Tá bom, gente? Pronto, professor, é só isso mesmo. Obrigado, viu? Ok. Então, o restante da atividade a gente vai ver depois, certo? Em outra oportunidade nós corrigimos o restante. Por enquanto, o que demos para corrigir foi isso. A proposta da aula era que desse para corrigir a atividade toda, não? Mas como a gente teve que parar zilhões de vezes para pedir vocês para não conversarem, zilhões de vezes para pedir vocês para prestarem atenção, então a próxima atividade ficou incompleta. Em um tempo hábil, lá na frente, nós corrigiremos. Tá ok? Então é só isso. Até mais. Professor, você vai parar com a por aqui, professor? É recreio agora? Acho que é. Agora. Aí, minha gente, eu vou pegar algo pra comer. Tá. Eu tava comendo pipoca. Eu tava comendo pipoca. Eu tava assistindo automático. Eu também tava comendo pipoca. Só que a minha pipoca já acabou.